Após conquistar o seu acesso na temporada de 2021, onde a torcida nem esperava um time tão competitivo e principalmente por conta da alta endividamento, né, do time esmeraldino na última temporada, teve uma boa gestão, que inclusive combinou ali com um pagamento de metade das dívidas que o Goiás tem em relação, inclusive, para essa próxima temporada, deu inclusive um pitaco que poderia ser uma boa temporada em 2022. Entretanto, esse início de campeonato brasileiro é da pior forma que o torcedor esmeraldino poderia imaginar, né? Um time ainda muito bagunçado, sem um padrão de jogo definido e o que não resta assim é aquela preocupação do que pode vir para o final do campeonato. No vídeo de hoje irei tentar aqui dar uma sequência, inclusive no conteúdo que eu gravei ontem no pós-jogo, vou deixar inclusive aqui em cima passando para vocês acompanharem, quando eu já tinha falado um pouco a respeito de como está a situação do Goiás nesse momento em relação, por exemplo, a um clube empresa, quais são as dívidas do Verdão e se realmente esse provável rebaixamento nesse início de campeonato vier futuramente, o que podemos esperar do Goiás nessa profissionalização do futebol. Hoje o Goiás eu vejo como um time muito amador ainda, apesar da boa gestão na temporada passada, parece que isso realmente foi apenas um ponto fora da curva, né? Não é algo que pode dar sequência para os próximos anos. Esse será o principal assunto do nosso vídeo de hoje. Quero falar tanto a respeito do atual momento do time esmeraldino, quanto é o faturamento da Série A em relação à Série B e, obviamente, nessa importância de ter continuidade na primeira divisão, a Série B cada vez mais complicada e os times evoluindo, virando SAF, enfim, acho que pode ser um caminho também bem possível para o Goiás em 2023, se quiser dar um passo maior. Antes de começarmos, peço para você deixar seu like aqui embaixo, também se inscrever no nosso canal e ativar as notificações. Todos os dias aqui trazemos pelo menos 2 conteúdos novos sobre o maior do Centro-Oeste. Inclusive mais cedo já gravei um sobre o Meia Índio, também sobre o Albano e o Jair Ventura, né, que quem sabe, será que já pode deixar o Goiás no começo do ano? Enfim, vou deixar no começo do Campeonato Brasileiro, melhor dizendo, vou deixar no final para vocês acompanharem. Mas o foco do vídeo de hoje realmente envolve ali nessa questão do time esmeraldino nesse momento. Já até tinha falado no começo do outro vídeo, após a derrota, né, por 3-2 diante do Avaí, Goiás nesse momento vive uma situação muito delicada. E nem é em relação a, por exemplo, estar na zona de rebaixamento ou algo nesse sentido. Já falei com vocês que essa ilusão de voltar logo no primeiro ano para a Série A e querer um time excelente, muito bem montadinho, muito jogadores estrelas, né? Isso realmente não acontece em primeiro ano de Série A, né? Precisa ter maior constância, segundo, terceiro, quarto, quinto ano consecutivo, algo que, por exemplo, hoje, né, a gente tem um exemplo muito bom do nosso lado, que é no caso do Atlético Goianiense, o próprio Cuiabá também, que vem numa pegada mais de SAF, além do Fortaleza e do Ceará, que já estão bem equipados na Série A, algo que o Goiás já fez ali entre os anos de 2007, 2008, 2009, enfim, um time esmeraldino realmente bem respeitado dentro do cenário nacional. Mas hoje o que eu vejo do Goiás realmente é um time muito despreparado para uma disputa de primeira divisão. Especialmente nesse ano de 2021, tudo que o Goiás precisaria ter feito, além de ter mantido a base, que na minha opinião é até ok, poderia ter contado com jogadores mais decisivos em certas partes do campo. Trazer um bom camisa 10, em relação ao camisa 9, acho que foi até bem no mercado, com o Pedro Raul, mesmo não sendo um jogador brilhante, acho que pode ajudar, mas nessas questões, trazer um bom lateral direito, um cara no lado esquerdo do campo, um zagueiro referência logo no começo do ano, acho que isso realmente pecou bastante na direção do time esmeraldino, que nesse momento o Paulo Rogério Pinheiro também bem sumido do futebol. Todo mundo sabe que a situação hoje do Ailê Pinheiro, né, o pai do Paulo Rogério, aí, inclusive ele está mal de saúde, mas nessa questão não pode, parece que o Goiás, em um problema particular da família, acaba desviando todo o foco do futebol. Enfim, infelizmente a gente, torcedor, acaba sabendo de no máximo 2% do que acontece nos bastidores, né, do clube. Enfim, acho que se todo mundo soubesse o que acontece realmente nos bastidores do Goiás, é até difícil imaginar que alguém torceria por um time, né? Enfim, isso no futebol brasileiro em geral, infelizmente. Hoje eu vejo, como eu disse, né, o Goiás realmente muito falta de preparação de ser um time profissional. Eu acho que o caminho de virar uma SAF, né, uma sociedade anônima no futebol, um clube empresa, pode ser um passo. Não acredito nessa coisa de colocar muito dinheiro, virar um mega time. Uau, agora o Goiás vai ser o campeão brasileiro, campeão da Libertadores. Isso para mim é um papo assim muito ilusório. A questão de virar um clube empresa é ter organização. Se o Goiás pegar todo o dinheiro que ele tem de faturamento, agora eu vou trazer aqui os números também das últimas temporadas, e apenas isso, né? Ter um bom patrocinador, enfim, um cara ali que pode colocar um dinheiro, é um caso à parte. Mas só de organizar a casa, ter pessoas profissionais naquilo que sabem o que estão fazendo, tem um diretor de futebol que já trabalha com isso há muitos anos, que tem experiência, um cara inclusive para ser um bom presidente, um bom gestor, enfim, de elenco. Eu acho que isso é um passo fundamental para o Goiás. Sem empolgar em relação à injeção de dinheiro, enfim, fazer o feijão com arroz, algo que, por exemplo, hoje o Fortaleza já faz, né, há alguns anos, mesmo não sendo um clube empresa,
organiza muito bem os seus bastidores, não deixando esse negócio de ser um time de família, né? Isso, na minha opinião, para o Goiás evita muito de crescer. É algo que, inclusive, né, todo torcedor já comentou sobre esse quesito. Depois, posteriormente, também quero falar sobre um pouco dessa questão da família Pinheiro, né? Se foi uma boa ou não, historicamente, para o Goiás. Então, eu vejo como o clube empresa sendo um ponto fora da curva para o Goiás, tentar buscar ali um caminho um pouco maior. E, para isso, a permanência na primeira divisão é muito grande. Essa primeira leva de times do futebol brasileiro que se transformaram em uma SAF tem muita coisa em comum, que é principalmente a enorme dívidas, né? Tanto a equipe do Cruzeiro, que na minha opinião é o time que mais fez certo o clube empresa, por ser o Ronaldo, enfim, um cara que já tem uma identificação com o time, já trabalhava com isso, mas tanto o Cruzeiro, o Vasco, o Botafogo são clubes que ou viravam SAF nesse ano ou realmente poderiam ali se explodir, né, em relação às dívidas. Então eu não sou a favor do Goiás aderir logo o clube empresa de cara. Ver como que vai acontecer com o Cruzeiro, com o Vasco, com o Botafogo, ver as melhores condições, enfim, e buscar, né, o melhor acordo possível no ano que vem. Só que a gente estar jogando uma Série A de futebol brasileiro ou uma Série B faz uma diferença total. E isso é fundamental para o Goiás, né? Continuar mais um ano na primeira divisão, conseguir quitar as dívidas, que o Paulo Rogério Pinheiro já fez um bom trabalho no ano passado. É o que a gente, mesmo nesse ano, ele estando muito mais omisso, enfim, muito mais falando do que efetivamente fazendo. Eu acho que é uma coisa que todo torcedor deve sim reconhecer. No ano passado, o Goiás teve 46 milhões só de faturamento, o pior faturamento do Goiás nos últimos 10 anos. Mesmo assim, o time esmeraldino pagou por aproximadamente 28 milhões de reais de dívidas, que é um número assim exorbitante, né? Praticamente todo o dinheiro que veio do futebol do Goiás foi reinvestido no futebol, tanto no pagamento da folha salarial quanto no pagamento de outras dívidas passadas. Até mesmo para a gente ter uma ideia, 1 milhão e 400 por mês era pagos ali de valores de temporadas passadas, especificamente de 2020, ainda no ano de 2021. A folha do Goiás na Série B era de 1 milhão e 200 mil e a folha de pagamento de dívidas passadas era de 1 milhão e 400. Mostra o quão essas dívidas de curto prazo impactam no Verdão. Hoje, mas quanto que fica aí para o Goiás fazer esses pagamentos? O time esmeraldino tem aproximadamente mais 55 milhões de reais para serem pagos de dívidas de longo prazo, que vai aproximadamente num período de 5 anos. As principais dívidas são essas de curto prazo, que realmente tira ali o sono dos dirigentes, que é aquela, se você não pagar, pode ser um transfer ban, ou até mesmo nessa Câmara Nacional de Resolução de Disputas, algo que, por exemplo, aconteceu com o Goiás recentemente no caso do Michael. Caso não pagar, aí pode ter uma punição de não poder inscrever jogadores ou até mesmo uma perca de pontos. Então, essas dívidas de curto prazo, em grande parte, já foram quitadas pelo time esmeraldino. Essas de curto, agora tem esses 50 milhões de reais aproximadamente de longo prazo. E permanecendo na primeira divisão, isso é efetivamente assim, transformador para um time que posteriormente, né, quer virar uma SAF. Se a gente comparar com os outros clubes que tem aí, até mesmo o próprio Coritiba, né, tem aproximadamente 200 milhões de reais em dívidas, o Bahia, que agora também se encaminha com o Grupo City, né, para virar um clube empresa também, até mesmo outros clubes do futebol brasileiro. O Goiás está em uma situação até confortável, mas terminando o ano ali bem próximo de zerar suas dívidas e também estando na primeira divisão, pode escolher acordos melhores, né, enfim, pessoas ali que podem vir para o time esmeraldino se transformar em uma clube empresa, e aí sim, né, é realmente bem mais organizado, escolhendo do modo que o time quer e não apenas como precisa para continuar existindo, né? Não sei se deu para vocês entenderem um pouco desse aspecto, mas estando mais organizado, pode conseguir acordos melhores. Então, essa é o atual o parâmetro, né, do time esmeraldino. Na Série A, o faturamento estimado para esse ano de 2022, só com receita de transmissão, é de aproximadamente 50 milhões de reais. Na Série B do ano passado foi de apenas 8 milhões por conta da exibição do Premier. E muito por conta disso, né, como eu disse, foi o pior faturamento do Goiás nos últimos 10 anos, porque a Globo parou de pagar aquele valor que ela pagava assim, ainda quando o time caía da Série A para a Série B. No primeiro ano recebia o mesmo valor da primeira divisão, ou seja, muito fácil, né, conseguir fazer um time muito mais qualificado e subir logo no primeiro ano. E ainda assim, para os próximos 3 anos consecutivos, né, na segunda divisão, ainda teria aquele bolsão, né, de ter uma receita maior da Rede Globo. A partir de 2019 isso acabou, aí sim agora os times que caem para a Série B têm esse corte drástico dentro da sua folha salarial. No ano de 2020, a receita do time esmeraldino foi de 90 milhões de reais, sendo aí muito por conta da venda do Michael, do Léo Senna, até mesmo do Arthur, né? O Goiás colocou bastante dinheiro no bolso em relação à revelação de jogadores, algo que, por exemplo, hoje já acabou, né? O Goiás parou de revelar jogadores, inclusive eu já gravei um vídeo sobre isso, vou deixar no final para vocês acompanharem. 2019 o faturamento do Verdão também foi muito bom, o maior da história, de aproximadamente 100 milhões de reais. 2018 na Série B, como eu disse, tinha esse calção, se assim podemos dizer, da Rede Globo, que deu aproximadamente 81 milhões de reais
de faturamento, sendo aí o pior desses faturamentos dos anos que o Goiás jogou a Série B, foi lá em 2017, de 65 milhões. Então, obviamente, fica claro, né, só pelos valores que a Globo paga, o quão é importante o Goiás ter maior continuidade na primeira divisão. Mesmo que suba para cair, algo que, por exemplo, hoje o Goiás nunca fez, tá bom? Acho que é bom a gente ressaltar isso. Nunca o Goiás subiu para a Série A e logo no primeiro ano voltou. O pior momento disso foi, inclusive, nesse último rebaixamento, que foi lá no ano de 2020. O Goiás subiu em 2019, né, fez o seu primeiro ano, jogou 2019 e em 2020 e acabou caindo. Então, cada ano que passa, o Goiás está efetivamente menor, né? O Goiás está ficando cada vez menos tempo na Série A. Os clubes estão evoluindo bem mais, né? Só a gente olhar equipes que antigamente não existiam isso, né? Não tinha o Cuiabá, que é um time muito organizado. Fortaleza encarava um momento muito complicado lá nos anos de 2014, 2015, não era uma ameaça para o Verdão. Outros clubes surgindo, né, efetivamente mais fortes, ressurgindo, se assim podemos dizer, como o Juventude, que está aí no seu segundo ano na Série A, o próprio Atlético Goianiense. Então, cada ano a Série B, a própria Série A, está ficando cada vez mais competitiva. Então, a gente pode olhar outros exemplos, né, de clubes assim que realmente, por conta da má gestão, praticamente acabaram, né? Olha a situação hoje do Santa Cruz, que em 2016 estava na primeira divisão, hoje se encontra na Série D do futebol brasileiro. O próprio Paraná, que é um time um pouco menor, né? É uma terceira força ali dentro da capital paranaense, mesmo assim fica de alerta para o Goiás, além desses outros gigantes clubes, né, dentro do cenário nacional, a Portuguesa, o próprio time do Santa Cruz, que são equipes assim parelhas com o Goiás, obviamente o time esmeraldino bem maior, mas é uma situação que obviamente preocupa todo torcedor. Não estou querendo dizer que o Goiás vai jogar a Série D, nada desse sentido, mas que é uma coisa para a gente realmente ficar de olho, porque assim, é um time que é tão grande, tão profissional, não pode a cada ano deixar ficar menor e aceitando essa situação. Nesse ano de 2022, quando era para ser essa volta do time esmeraldino, com mais moral para a primeira divisão, quem sabe inclusive engatando uma boa sequência na Série A, acaba que não aconteceu e não parece, né, estar próximo de acontecer, e a Série B cada ano mais difícil. Já até tinha comentado sobre isso. Hoje a gente fazer 45 pontos na Série A para um time que voltou da Série B só permanecer, eu diria que é até mais tranquilo do que efetivamente ter uma dura missão na segunda divisão nacional, como por exemplo nesse ano de 2022, disputar ali com o Cruzeiro, o Grêmio, o Vasco da Gama, uma vaga na Série A, além de outros clubes tradicionais pra caramba, né, como o Sport, o próprio Bahia, clubes enjoadinhos como o CRB, CSA, Guarani, Ponte Preta. Então assim, hoje o Goiás não pode dar esse luxo de querer todo ano fazer essa brincadeira, né? Sobe para a Série A, contrata muitos jogadores, algo que no começo do ano o Paulo Rogério Pinheiro já tinha deixado claro que não iria fazer. O Goiás já está começando a encher muito seu elenco. Vamos ver, né, como que vai acontecer até o final, mas parar com isso de contratar 5 jogadores de 30 mil em vez de trazer um cara que resolva logo o problema da posição. E isso, principalmente no final do ano, acaba causando ali muitas dívidas trabalhistas por conta, obviamente, da rescisão de contrato ou algo nesse sentido, né? Então o Goiás, principalmente, se for para cair esse ano, pelo menos que caia sem dívidas, sem aumentar essa dívida para a temporada consecutiva, dar um passo maior, inclusive, no estádio Hélio Pinheiro, e aí sim, no ano de 2023, tentar organizar a casa, né? Porque realmente o Goiás ficando nessa situação de time de família, eu acho que não tem muito para onde correr. O Goiás, inclusive, com muito perigo, né, de parar no tempo, enfim, ver vários clubes que já vem acontecendo ali nos últimos 10 anos superarem suas marcas. O Atlético já ganhou, inclusive, uma Série B, né, que era o único fato do Goiás no Centro-Oeste brasileiro. Já, inclusive, passou perto de jogar a Libertadores, na própria equipe do Cuiabá, aqui no Centro-Oeste, sem considerar as outras grandes clubes, né, que antigamente era praticamente ali do mesmo nível do Goiás, né, como o Atlético Paranaense, que obviamente já tinha um título brasileiro, né, mas convenhamos, o Goiás e o Atlético eram clubes que tinham a mesma pretensão no campeonato, hoje praticamente zero, né, e outros clubes que acabaram, né, ganhando mais força, como eu já disse, o Fortaleza e o Ceará, e a prova disso não é porque o Goiás está fazendo de coitadinho nem nada do tipo, parou de trabalhar, e os outros clubes, muito pelo contrário, né, fazendo trabalhos de longo prazo. Quero saber sua opinião a respeito dessa situação. Hoje o Goiás, que tem aproximadamente, assim, como eu disse, 50 milhões de reais de dívidas, o valor de mercado gira aproximadamente na casa de 300, tem várias pesquisas, né? Umas falam 248, outras 300 milhões de reais, pesquisas lá de 2019, 2020, então o real estava um pouquinho maior, né? Mais valorizado, né, do que o período de hoje. Enfim, precisa estudar com calma, mas como eu disse, a importância de ter maior continuidade na Série A, algo que infelizmente o Goiás já começou da forma mais desastrosa, mais errada, sem planejamento possível, mas enfim, ainda dá tempo, né, de recuperar uma dessas questões, e a partir do ano que vem, ou com o Paulo Rogério Pinheiro, caso ele dê uma reacordada, né, nesse ano, mas é algo que eu acho pouco provável, ou efetivamente, né, buscar realmente esse caminho para virar
um clube empresa. Quero saber a sua opinião aqui embaixo e eu já falei, né? Não é um clube empresa para virar um time assim com uma esperança de colocar muito dinheiro, nem nada desse tipo, é apenas para profissionalizar o futebol do Goiás, que infelizmente vem sendo muito mal gerido nos últimos anos. Bom, esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like aqui embaixo, também se inscrever em nosso canal, ajudar a gente a chegar nessa marca de 5.000 inscritos aqui no YouTube do Goiás News, além disso conferir o nosso canal de cortes. Quem falou com vocês foi o Guilherme e nos vemos na próxima oportunidade. Meus caros esmeraldinos. Valeu, galera!